Nesta noite eu quero compartilhar com vocês sobre este tema: o Evangelho de Deus e o seu reino. O Evangelho de Deus e o seu reino. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Os mesmos versos que nós lemos a semana passada. Eu estou discorrendo em Marcos capítulo 1 com vocês, meditando sobre o Evangelho de Deus, como ele se processa em nossas vidas. Alguma coisa me diz que a igreja, em nosso tempo, pouco sabe sobre o Evangelho. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. A expressão boa notícia significa evangelho. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Nós temos aprendido que aquele que aceita o Evangelho é porque ouve a mensagem de Deus. É impossível crer sem ouvir. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem acerca de Cristo, ou do Evangelho. A pessoa que ouve, ela abre o seu coração, o seu íntimo, para o fluxo da vida de Cristo, a fim de que ele comece o trabalho de transformação. Quero que você saiba que são raras as vezes, mas muito raras as vezes, em que a obra de Deus se processa pouco a pouco, no quesito de transformação inicial. A pessoa que crê, ela aceita o trabalho de transformação divino de pronto. Ela quer ser transformada. É um erro pensar que Deus converte as pessoas aos poucos. Isso é um erro. A igreja tem colocado diante das pessoas, a igreja tem ensinado sobre 10 passos, 15 passos, 10 motivos para se converter, para experimentar Deus. Não existe essa coisa de passo. Quando você toma uma decisão, Deus se oferece a você imediatamente, e você passa a ter comunhão com Ele. Porque a pessoa que ouve a voz de Deus e abre o seu íntimo para Cristo, assim o faz porque reconhece o seu estado de afastamento de Deus. Ela reconhece que não está vivendo de modo íntimo com o Pai. E além disso, ela confessa publicamente
de que tomou uma decisão para seguir Jesus e andar sob seus princípios. Por meio do quê? Do batismo nas águas, que nós vimos há pouco. A pessoa então ela quer dizer aos outros: eu tomei uma decisão, Deus me convenceu. Não são argumentos humanos, mas é a palavra de Deus que entrou no meu coração e está me convencendo de que eu quero andar na presença dele. Então essa pessoa se compromete com Deus com todo o seu ser, e ela quer que o reino de Deus seja implantado no seu coração. Ela quer que o reino de Deus atinja as áreas mais ásperas, mais caóticas, mais inóspitas de seu ser. Ela quer ser tocada naquelas áreas áridas, sem vida, porque essa pessoa agora experimentou o sabor e a doçura da graça de Deus. E mesmo num mundo cheio de horrores, ela pode experimentar a grandeza, a beleza e a bondade do nosso Senhor soberano. Ela quer o seu reino. No entanto, quando o reino de Deus chega para dentro de uma pessoa, logo ela deverá também se comprometer a aprender a lutar contra o seu orgulho e seu egoísmo, a fim de poder lutar contra seres espirituais, os quais, eu digo, Satanás e seus demônios. Não se luta contra esses seres somente usando o nome de Jesus. Quando Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios, ele está falando com quem? Com pessoas que conhecem a sua palavra, conhecem a sua missão, entenderam o chamado. Há uma passagem na Bíblia em que uma pessoa tenta expulsar o demônio de um outro e leva a maior surra. E então o diabo diz: eu não conheço você, mas este outro, que é o apóstolo, esse eu conheço. Isso queria dizer o quê? Eu respeito a ele, mas você não. Muitas pessoas pensam que podem expulsar demônios, em nome de Jesus sai, muitas reuniões são feitas, mas não expulsam nada. Porque um demônio só pode sair de uma pessoa quando esta aprende a se encher com outra coisa. Faça a experiência de colocar algum líquido colorido em um copo e coloque-o debaixo da torneira e deixe escorrer água. Dentro de alguns segundos, aquela água, aquele líquido colorido vai embora e fica água cristalina lá. Se uma pessoa não se coloca debaixo do aprendizado da palavra de Deus, se ela não se enche com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, a sua vida sempre estará manchada. E o que Deus quer é encher esse coração com a sua graça, com sua virtude, seus princípios e sua verdade. E isso não acontece gritando, isso não acontece pulando, cheio de emoções, numa reunião cheia de emoções. Isso acontece usando a razão, a inteligência. E por isso Jesus diz: você entendeu? O Evangelho existe para ser entendido. Agora, na semana passada,
nós meditamos que Jesus começou a pregar. E qual era o resumo da sua pregação? O arrependimento e a fé. São os dois requisitos para se iniciar na vida cristã. Mas o que é arrependimento? Arrependimento não é sentar e chorar, se lamuriar, se encher de tristeza diante de Deus e simplesmente dizer: eu estou errado. Arrepender-se significa reconhecer que eu estou desalinhado com Deus e que quero me alinhar por meio da fé, que significa fidelidade, confiança, obediência. A fé não é um instrumento dado por Deus, vamos dizer assim, para conseguirmos o que queremos. A fé nos foi dada a fim de que Deus possa conseguir o nosso coração. E nós possamos conseguir seu reino. Então, uma pessoa que reconhece o seu desalinhamento com Deus e deseja se alinhar com Ele por meio de uma atitude de confiança, de fidelidade e obediência, está buscando o quê? O reino de Deus. Jesus, no versículo 15, ele fala que o reino de Deus está perto. Vocês podem ler lá novamente. Ele diz: chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Ponto final. Então ele diz: chegou a hora, este é o momento de Deus. O reino de Deus está perto. E então o que ele diz a seguir? Arrependam-se e creiam. Porque essas duas atitudes servem para o quê? Para alcançar o quê? O reino de Deus. Se Jesus pregou sobre o reino de Deus, é porque isso é importante e deve ser pregado. Você não encontra hoje, e diria, são raríssimos os lugares em que você pode ir, em que você irá aprender sobre o reino de Deus. Porque hoje os pastores só querem pregar aquilo que causa interesse nas pessoas. Falta de dinheiro, problemas amorosos, sentimentais, problemas conjugais. Mas se você não estiver dentro do reino, nenhum problema, nenhuma intervenção será realizada por Deus. Porque Deus, ele age por meio de princípios. Deus não é leviano. Deus não mente para nós a fim de alcançar a nossa atenção. Ele não usa de subterfúgios, dizendo: você está com tristeza, então hoje eu vou te dar alegria. Não, isso não acontece, e isso é um discurso falso. O que Deus quer nos dar é a sua presença, para que a partir daí construamos uma vida digna, construamos uma vida sóbria, correta. E se Jesus tratou sobre o reino de Deus, e já vimos que este assunto é de suma importância, então o que nós temos que fazer? Que eu
procure entender o que é o reino de Deus. Eu vou ficar nesta noite só neste primeiro ponto, porque a semana que vem eu vou falar mais sobre o reino de Deus. Para falar o que o reino de Deus é, eu preciso falar primeiramente o que ele não é. Os religiosos da época de Jesus esperavam um líder político que os liderasse para vencer o Império Romano, que os libertasse dos poderes do mal, que desse a eles um território geográfico, físico, porque Israel havia sido tomado pelo Império Romano. Não era propriamente os israelitas que governavam aquela área, mas um tetrarca chamado Herodes, um governador chamado Pilatos, e ambos debaixo do Império Romano, ou seja, de César. O reino de Deus não é um poder que elimina o mal de sobre a terra. O reino de Deus não veio para fazer isso. Tanto é verdade que Jesus teve que lutar contra o mal até o fim de seus dias. Ou não é verdade? Então o reino de Deus não veio extirpar o mal de sobre a terra, de dentro de uma casa. Grande bobagem é ficar jogando óleo nas paredes, benzendo as paredes, benzendo o carro, porque o mal não está propriamente nesses seres espirituais, mas antes deles está em nós mesmos, na nossa maneira de pensar, na nossa construção de nossos pensamentos, e que geram sentimentos errados. Muitas pessoas têm alvos corretos, mas a maneira de alcançá-los é errada. Ele está usando um caminho errado. Há muitos pregadores que querem falar de Jesus, mas eles estão usando princípios satânicos para falar do Evangelho. Eles enganam as pessoas, prometem o que Deus não promete, dão às pessoas verdadeiros patuás, como tijolinhos, chavinhas, sapatos, meias, camisetas, perfumes, água, areia, sal, vassouras. Uma vassoura de piaçaba chega a custar R$1.500, sem nenhuma vassourada, porque ela foi levada ao monte e lá fizeram uma oração em cima da vassoura. O reino de Deus não é uma intervenção divina para libertar seus filhos da presença do mal, dar a eles imunidade contra todo tipo de doença e infortúnios na vida. Jesus chegou ao ponto de dizer: cada um tem sua casa, e eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Olhe o exemplo na história, e você vai ver homens e mulheres de Deus que perderam suas famílias, homens que foram cerrados ao meio, que morreram crucificados, apedrejados, açoitados por causa da fé. Então, esse discurso que se faz por aí não é verdadeiro.
que se você aceitar Jesus, você nunca mais terá enfermidade, você nunca mais terá problemas financeiros. Isso é uma mentira satânica que prepara o povo para um período chamado Grande Tribulação. O reino de Deus não é um oferecimento divino, então, para uma felicidade e riquezas terrenas. Deus não promete que você vai ser feliz aqui, em nenhum momento. Deus sequer diz que se você se casar com a pessoa que Ele mesmo aponta para você, esse casamento lhe fará feliz. Sequer Deus diz que o filho que venha à sua casa, que já é uma obra da eternidade no seu ventre, está lá a Carol segurando uma criança. Deus não está dizendo que esta criança lhe trará muita felicidade. Você terá alegria de pegar seu bebê no colo, mas os dias mostrarão a luta constante para educar, para manter uma vida no bom juízo, nos trilhos. E vocês que já educaram e que educam, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Quão difícil é educar uma criança, e principalmente educá-la no caminho do Senhor, para que ela possa ser uma pessoa digna, verdadeira, com boa índole, com bons modos, respeitando pai e mãe, respeitando a sociedade. Neste ponto, uma vez que eu disse a você o que o reino de Deus não é, eu quero me apoiar sobre uma palavra do apóstolo Paulo que está em Romanos capítulo 14, verso 17, onde ele diz: pois o reino de Deus, vocês podem ler comigo? O reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. A parte mais importante está após esta conjunção adversativa, mas, onde ele diz o que é o reino. Ele diz que o reino de Deus é o quê? Viver corretamente, viver em paz e viver com a alegria que o Espírito Santo dá. Mas por que ele está dizendo isso? Porque esse verso que nós lemos está dentro de um contexto onde Paulo trata sobre a consciência cristã. O que é que está acontecendo? Os cristãos vão ao açougue e compram carne, e levam para casa, fazem um churrasco, fritam, assam e comem. No entanto, outros cristãos os condenam por isso. Por quê? Eles dizem assim: vocês estão comprando carne que vem lá do sacrifício dos ídolos pagãos. Então você, como cristão, não deveria comer essa carne, porque ela foi oferecida aos ídolos. E agora vocês estão comendo, levando uma carne que foi oferecida a um deus pagão, levando para casa e comendo, fazendo churrasco, assado, bife. Vocês estão errados. Então veja bem, nós temos aqui dois tipos de consciência.
Um que diz não tem importância e outro que diz que tem importância. Qual é a opinião de Paulo? A opinião de Paulo é que aquele que adquire o conhecimento de Deus, pouco importa se aquela carne foi oferecida a ídolo ou não. O que importa é que ela se transformou em alimento. Há igrejas que proíbem comer carne, mas aqui vocês têm toda a liberdade. Mas não exagere, porque pode dar congestão. Lembre-se que Deus criou os dinossauros, e a maioria dos dinossauros não era carnívoro. A maioria não era. Eles eram herbívoros. E era o tamanho que tinha aquilo, não é isso? Mas Deus criou os carnívoros que era para manter um mundo estável. Aí Deus acabou com aquela parte, e aqui estamos nós. E não é que há homens que resolveram ser carnívoros também? Comer homem. Ainda bem que é a minoria. Então, agora que eu entendi o riso aí. Então, veja só. Então, veja só. Paulo diz: o reino de Deus não está na terra para você ficar condenando pessoas. Quanto mais você condena pessoas, quanto mais você acusa as pessoas, mais você fecha as portas, menos oportunidade você tem para compartilhar a graça de Deus. Vocês têm que ser inteligentes. Na questão da carne, Paulo diz: não tem problema algum. No entanto, se você continua tendo problema de consciência e sente culpa ao comer, então não coma. E você que come, não coma na frente daquele que tem problema de consciência, porque ele ainda é fraco na fé. E ele vai ter problemas, vai ter estresse. É a mesma coisa que eu já fui à casa de pessoas e eu escutei assim: esconde o vinho, o pastor está aí. Aí eu pensei: será que eles estão pensando que eu vou tomar tudo? E eu entrei lá e eu percebi que todo mundo veio da cozinha do outro canto, tudo com um sorrisinho amarelo, foram escondendo. E eu falei: eu vou tocar nesse assunto aí. E conversa vai, conversa vem, eu mostrei para eles que a Bíblia fala que não tem problema você tomar o vinho, mas não se embriague. Eles ficaram numa felicidade. Você quer um vinho, pastor? Tem aí, ó. Quer tomar um porre aí? Não, porre não. A manifestação do reino de Deus se dá por meio do amor. Você avalia a pessoa e você percebe onde essa pessoa é fraca. Então você, avaliando a situação, você tem que aprender a conversar com ela, para dar a ela o que ela precisa. Não significa que você vai concordar com as atitudes dela, mas que você é uma pessoa
que ama a Deus, que quer viver para Deus, mas está interessado em que aquela pessoa cresça, seja edificada. Porque o reino de Deus é viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus se manifesta por meio do quê? De uma vida correta. O apóstolo Paulo explica para nós o que é essa vida correta. E nós precisamos saber o que é essa vida correta, porque para muitos cristãos, a vida correta é se enclausurar. Para ele, vida correta é deixar de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, é omissão. No entanto, a vida correta não significa somente abster-se de determinadas coisas imorais, mas significa saber apresentar, comissionar a si próprio, a praticar coisas que agradam a Deus. Então Paulo dá um conselho ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, se você puder abrir sua Bíblia. Então, nós, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, vai lá no início da Bíblia, tem um sumário lá que eu canto, em verso e prosa, por esse milagre que os editores nos deram de colocar um sumário no início da Bíblia, com um livro, o nome do livro e a página dele, imagina só, coisa fantástica. Você vai lá, 1 Timóteo, página tal, você já vai direto lá. Então, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, acharam? O que diz lá? Você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fugir do quê? Da paixão pela avareza. Paulo está tratando de homens que só querem buscar riqueza neste mundo, correto? Eles querem usar o reino de Deus para alcançar o quê? Riquezas. Então Paulo diz, toma cuidado com isso, porque algumas pessoas que se embrenharam nesse caminho, que mergulharam nessa filosofia, só arrumaram tristezas para si, sofrimento, e se afastaram do caminho de Deus, se perderam. Eu não canso de dizer a vocês, Deus tem nessa congregação pessoas que vão ganhar muito dinheiro. Talvez não seja você. Fala Jesus, né? Então, há pessoas aqui que vão ganhar muito dinheiro, mas há pessoas que não vão ficar ricas, vão trabalhar até o fim da vida. Há outras pessoas que continuarão sendo pobres, porque Deus definiu assim. E você vai ter que lutar contra o espírito de amargura, o espírito de avareza, porque aquele que fica rico, tem o ditado, quanto mais tem, mais quer. E aquele que não tem, inveja o que tem, e se mete em ciladas. Chega em casa,
Você viu o vizinho? A língua tropeça. Você viu o vizinho? O que aconteceu? Você não viu o carro do vizinho? No mínimo deve ter falcatrua aí. Deve estar roubando. Mas as pessoas são assim. Você compra uma roupa nova e de repente você põe aquela roupa que você vai estrear. Aí você comparece na estreia diante de pessoas que você conhece. E em vez de a pessoa falar assim, puxa, como você está bem? E ela fala assim, está querendo esnobar? Você vê como o ser humano é. Você não deve ser assim. Você não deve ser assim. Essa não é a atitude que Deus espera de você. Você deve aprender a elogiar as pessoas e não desmerecê-las. E veja bem, hein? Isso nem é questão de obediência, isso é questão de obrigação pessoal. Mas há um motivo que você faz isso pelo reino de Deus, para a glória de Deus, a fim de conduzir aquela pessoa até a presença do Pai. Então tome cuidado com o espírito da avareza e da mesquinhez, que fecha a sua mão, em que você é taxado de mão de vaca. Nenhum espírito de generosidade está no seu coração. Você não dá o que é de Deus e não ajuda os pobres. Você quer tudo para si. Então, Paulo diz para Timóteo, viva o quê? Vocês estão comigo ainda? Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Paulo diz isso. Por que você não respeita as pessoas? Às vezes Deus permite que nós fiquemos numa situação em que as pessoas parecem nos pisar, nos rejeitar. E Deus nos coloca nessas situações porque a nossa personalidade precisa aprender a praticar essas coisas. Você não pode ir numa igreja, simplesmente receber oração, Deus vai te dar, agora é o poder, creia que Deus vai... Isso é tudo bobagem. Não era assim que eles ensinavam, mas é desse jeito que eu estou dizendo a vocês. Aprendam a respeitar as pessoas, e para isso, vocês têm que praticar o quê? Uma vida correta. E a vida correta exige o quê? Dedicação a Deus. Fora de Deus você não vai aprender vida correta. Porque honestidade é a obrigação do ser humano. Uma vida correta está acima da honestidade. Porque ela provém de uma vida de confiança, de fidelidade, de obediência, pois estas são a definição que se dá à fé. Fé não é um pensamento positivo que você força Deus a dar o que você quer. A fé faz com que você obedeça a Deus, com que você se submeta a Ele. Isso é fé. A vida correta provém do amor.
Muitas pessoas falam assim: Deus é amor, no intuito de dizer que Deus aceita tudo. Não, Deus é amor, porque tudo que Ele constrói não é sobre o sentimento, é sobre atitudes elevadas. A mesma atitude deveria estar em nós. Quando eu digo que Deus é amor, significa que Ele não construirá nada, Ele não fará nada levianamente para tirar proveito de situações e de pessoas. Ele fará tudo para construir, para dar dignidade, para dar elevação. Quando eu digo Deus é amor, eu digo que Ele é o único ser em todo o universo que pode ensinar esse caminho, esse princípio de vida. Porque todos os demais, inclusive os deuses criados pela loucura da mente humana, são interesseiros, são mentirosos, mentem para alcançar coisas. Vá numa encruzilhada e você vai ver gente fazendo trabalho para prejudicar pessoas. Deus não faz isso. Deus quer que você construa suas atitudes sobre princípios elevados, que não só abençoarão sua vida, mas abençoarão a vida de outras pessoas também. Por isso que é necessário perseverança, porque é muito fácil desanimar com o fato de tentarmos ser direito, honestos. É necessário uma paciência contínua, longa, que é o que significa perseverança. Deus está dizendo: seja perseverante no que é correto, não desanime, respeite as pessoas. Ele então, o apóstolo Paulo, fala também a Timóteo, um pouquinho para frente, lá em 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler. Veja o que ele diz a partir do verso 22. Isso é o reino de Deus, gente. O reino de Deus se manifesta por meio de uma vida correta. Então, veja só, ele diz, já acharam? Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Ele diz: Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver o quê? Uma vida correta. Olha só, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Por que Paulo diz junto com pessoas de coração puro? Porque se você se associar com pessoas impuras e imorais, logo o seu coração se torna impuro e imoral também. Você tem que entender a razão de Deus trazer pessoas à sua vida. Deus não está dizendo para que você fuja da presença de outras pessoas, mas Ele diz: respeite-os. Mas aproveite a oportunidade. Não se conduza inconvenientemente diante de pessoas que não conhecem a Deus. Tanto isso é verdade que Jesus diz: brilhe a sua luz diante dos homens, para que as pessoas, vendo as coisas que vocês fazem, exaltem o Pai de vocês que está nos céus. Se vocês se
comportam inconvenientemente diante das pessoas, como eles crerão em Deus? Deus diz: não se associe com as suas obras, com as suas impurezas. Respeite-os. Cada um tem o direito de seguir o caminho que quiser, que escolher. Mas quando tiver oportunidade, fale a eles sobre a graça. E não ande de modo inconveniente, para que Deus te abençoe. Diz aqui ainda, vocês estão comigo? Já cansou ou não? Fique longe das discussões tolas e sem valor. Pergunte, onde isso vai levar? Isso vai edificar? Vai abençoar alguém? Olha em casa, quando você começa a brigar com a mulher, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe. Onde isso vai dar? Na hora ninguém pensa. O sangue sobe, um fala de cá, outro fala de lá, o pavio acende, voa chinelo, voa panela, a porta bate, um fica lá no quarto, outro lá na sala, um falando um com o outro em gritos. Cala a boca, tá ouvindo? Você está falando aí de mim? Estou falando nada, velho. Eu estou tossindo. Mentira! Um quer provocar, porque não aceita perder. Pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Se Paulo diz vocês sabem, é porque eles sabiam e nós sabemos. O servo do Senhor não deve andar como? Brigando. Imagine, eu chego aqui, prego aqui, daqui a pouco eu desço e saio no tapa com alguém aí, um rabo de arraia, dou um chute na cara da irmã, aí vem o marido, aí pega fogo mesmo, ele vem armado, aí eu puxo uma arma também, e vira um tiroteio, os irmãos pulam daqui, pulam de lá, o outro, ninguém vai matar o pastor, não, e cata a arma também, sai no tiroteio, não, o outro tem que morrer mesmo, aí o outro pega a arma e pá, vem um bang. Amanhã nós estamos nas páginas de jornais, no Cidade Alerta. Meus queridos, uma igreja mundana. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, que às vezes nos falta. E devemos reconhecer quando ela nos falta. Por que você trata a sua mulher assim? Por que você trata o seu marido assim? Alguém faz a mesma pergunta e você diz assim, o que foi? Aí o cônjuge fala, a pergunta, o que é? Para o outro é miau. Agora para o cônjuge é por quê? Peraí. Falta do reino. Falta dos princípios do reino. Por que o
rapaz quando vai na casa do outro e o pai está falando com o amigo, ele fala, não, realmente o senhor tem razão, tem razão. Mas quando o pai está falando a mesma coisa, o que é, Coro? Ele se liga, está me ligando, né? Você está na tua pegada. Então, não é? O que é? Hã? Vibe. Você está na outra vibe. Bom, aí ele diz para Timóteo: deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Eu já vi muitos líderes que nunca têm essa delicadeza. São sempre violentos. Você já foi à igreja que diz, hoje o culto vai ser da cajadada, hein? Está aí. Ele nunca leu isso na vida. Ele só lê aquelas promessas e sai ferindo todo mundo, porque esse pastor é um problemático. Ele tem problemas psíquicos. Então Paulo continua, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade do quê? De se arrependerem e de virem o quê? A conhecer a verdade. Tem mulher que chega para o marido e fala assim, você não vai na igreja, você é uma alma imunda, cangaceira, alma penada, maltrapilha, ofende. Aí um dia ele se converte e de repente ele vai ler isso aqui. Aí ele vai mostrar para você, vai dizer, olha o que você não é. Ainda bem que eu não me converti com a sua mensagem, mas me converti com a mensagem da vizinha. Imagina! Ou do vizinho. Então veja só, quem sabe eles se convertem, se arrependam, se alinham com Deus e passam a conhecer a palavra de Deus para terem confiança, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Você percebe por esses dois textos que a vida correta não é para você se preservar do inferno e de uma possível ausência da eternidade santíssima ao lado de Deus. A vida correta, que deve ser buscada, ela tem por finalidade agradar a Deus e abençoar o próximo. Quem busca uma vida correta, dizendo assim, eu agora já larguei disto, agora eu já não faço mais aquilo, agora estou ganhando pontos com Deus. Você não está ganhando nada. A vida correta exige que você aprenda a abençoar os outros. Da próxima vez que a senhora atirar o ferro de passar na cabeça do seu esposo, ou então o senhor
a tirar a tábua de passar roupa na cabeça da sua esposa? Pense nisso. Vocês estão desagradando a Deus e construindo um caminho que os levará ao inferno. Inferno este que já se iniciou pelas suas presentes atitudes. Acabe com isso. Vençam o mal, vencendo a si próprio. É o que Paulo está dizendo aqui. Se você não tem atitudes corretas, você não vence o diabo. Você pode ir em qualquer igreja que você quiser e pedir oração. Vista a camiseta da bênção, do sangue, do quisuco, do tangue. Vai em qualquer diabo que está aí. Não vai resolver nada. Você precisa mudar a sua atitude. O reino de Deus, em segundo lugar, posso seguir? Se manifesta por meio da paz. Eu já vi pastores dizendo assim: quem não tem paz hoje, levante a mão, e Jesus vai te dar a paz. Ele quer um monte de gente aqui na frente. Aí todo mundo tira fotografia, põe na internet. Deus não dá paz dessa maneira. Porque esta paz que ele está falando aqui não é uma tranquilidade emocional em relação ao mundo que vivemos, ou em relação a tudo que este mundo pode nos dar. Mas é uma paz que indica que esta pessoa está obedecendo a Deus. Porque esta paz surge do quê? Da confiança, da fé, da fidelidade, da obediência. Porque esta pessoa está andando debaixo dos termos de Deus. Significa que ela parou de brigar com Deus. E Deus parou de brigar com ela. E eles fizeram uma aliança. Pense no acordo que foi feito entre os Estados Unidos e o Japão na Segunda Guerra Mundial. O Japão atacou Pearl Harbor e depois os Estados Unidos atacou Hiroshima e Nagasaki com 2 bombas de hidrogênio. O Japão, vendo que não tinha condições bélicas para lutar no Pacífico com os Estados Unidos, resolveu se render. Então o monarca japonês perguntou ao líder americano quais são os seus termos de paz. Então eles se encontraram em um porta-aviões, se não me falha a memória, e lá eles assinaram os termos de paz apresentados pelos Estados Unidos da América do Norte. E o Japão aceitou. Quando uma pessoa reconhece que está afastada de Deus, ela procura saber quais são os termos de paz que Deus estabelece para que ela possa viver em paz com Ele. Mas a pessoa pode continuar guerreando com Deus até o fim da vida e vai perder. Só vai perder. Jesus disse uma coisa em João 14, 27. Leiam comigo. Deixo com vocês a paz.
é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. O que Jesus está dando? Os termos de Deus. Se vocês querem andar com Deus, os termos são esses. Mas o mundo gera termos como esse. Todo caminho leva a Deus. Já ouviram isso? O importante é ter fé em alguma coisa. Já ouviram isso? O importante é acreditar em Deus. Já ouviram isso? Essa é a paz que o mundo dá. Sem nenhum respeito ou profundidade ao caráter daquele que é Criador. Porque quando eu digo que qualquer caminho leva a Deus, eu estou dizendo que os caminhos que Deus fez é qualquer um mesmo. Então, ó, ele não entende nada, ele deu qualquer coisa, anda aí qualquer coisa aí, é tudo uma porcaria mesmo. Não é assim não. O caminho que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, chama-se Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer ter uma vida abençoada, você não pode aceitar esses termos. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu ainda não estou preparado para andar com Deus, quando chega a hora eu vou. Já ouviram isso? Isso é outra falácia, isso é outro discurso falso, outra bobagem. Ninguém vai a Deus quando quer. A pessoa só vai a Deus quando Deus quer. Você não está aqui porque quer. Você está aqui porque Deus trouxe você aqui. Porque você precisa ouvir o que está sendo falado aqui. Sob os termos de paz de Deus, não vive sob os termos de paz mundano, porque esta pessoa não quer agradar o mundo, um sistema filosófico contrário a Deus, aos seus princípios e verdades, mas ele quer andar na presença de Deus. O apóstolo Paulo ainda nos diz, no capítulo 14 de Romanos, verso 19: por isso, procuremos sempre o quê? As coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros. O que ele está dizendo? Que o reino de Deus se manifesta pela paz. E nós devemos procurar as coisas que sempre trazem a paz. Se na sua casa você está brigando com a sua esposa, o seu marido, e não consegue encontrar um caminho comum, é porque você não está buscando os princípios da verdade. Porque quando eu pratico o Evangelho, o que eu mais quero é trazer o reino de Deus para o meu seio familiar. Se eu vivo angustiado, depressivo, por que eu vivo assim? Por motivos estúpidos e não clínicos. Se eu estou vivendo dessa maneira, é porque eu não estou lidando com áreas que eu preciso render a Deus e, portanto, o reino de Deus não está se instalando dentro de mim.
para que eu haja por meio de seus princípios e verdades. Então eu fico lá com insônia, pesadelos, inseguro, desesperado, angustiado. Por que você quer usar uma roupa só para chamar a atenção das pessoas? Porque você é um complexado, inseguro, uma pessoa de baixa estima. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos contentar com o que temos. Mas não, você quer enxertar nádega. Pronto, aqui nem um Zé Pilinho. Cada um faz o que quer com o seu corpo, mas eu estou dizendo os motivos. Muitas vezes não são adequados, são sensuais, imorais. Em todas as nossas conversas, em algumas delas falhamos, mas deveríamos cuidar mais em promover o reino de Deus em nossos relacionamentos, tanto em casa como fora de lá. Eu acho que vocês já se cansaram. Você percebe nesses dois textos que lemos novamente, que o reino de Deus não é só para você dizer, eu ando com Deus, mas para você se preocupar com o seu próximo novamente. Quem não se preocupa com o próximo, quem não cuida do seu próximo, jamais experimentará o reino de Deus. Qual foi a pergunta que Deus fez para Caim? Caim, onde está o teu irmão? E a resposta de Caim: eu por acaso sou guardador da vida dele? Essa foi uma resposta que desagradou intensamente a Deus. Deus está dizendo para nós: onde você está? Primeiro, Adão, onde você está? Estou atrás de uma folhagem. Você não cuidou das coisas que eu dei a você. Essa atitude de não cuidar das coisas de Deus, não duvidem, se instalou em Caim. E Deus disse para Caim: o pecado está batendo na porta do seu coração, Caim. Abra os seus olhos. Ele foi lá e assassinou seu irmão, porque ele não tinha respeito. Ele não queria cuidar do seu próximo. Ele
querer só para si. E é isso que a igreja está pregando hoje. Venha, faz uma corrente que Deus vai te dar o que você quer. Mentira! Faz a campanha. Mentira! Deus está dizendo outra coisa para nós. Se você não aprender a cuidar do seu irmão, no reino de Deus você não está. Se você não busca o reino de Deus para instalá-lo em suas conversas, em seus relacionamentos, você está longe dele, muito longe. Por isso que Jesus disse: aquele que busca os seus interesses pessoais nunca terá a vida verdadeira. E por fim, dá para ir mais um? É o terceiro e último. O reino de Deus se manifesta quando expressamos a alegria que o Espírito de Deus nos dá. Eu lembro quando cantávamos: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. O que nós entendíamos disso? Que o culto ia pegar fogo, que todo mundo ia... Era isso. Ninguém entendia o que é o poder de Deus. Mas um dia eu resolvi estudar isso. E eu aprendi que o poder de Deus, a primeira ação do poder de Deus é nos desconstruir por completo, a fim de que nos tornemos pessoas capazes de morrermos para Cristo. Do contrário, não existe poder. Você pode cantar em língua, falar em língua e continuar sendo fofoqueiro. Pode subir nos montes e orar, ver foguinho no chão, ventinho, que às vezes é um morcego que passa no teu nariz. E ele se assusta com você. Ele fala: por isso que eu pego para mangar o trem, vem, sai fora. E vai embora. Aí você fala: ai, passou um vento aqui. Foi, é Deus. E todo mundo sai eufórico. Aí quando vai lá para casa, trata mal com os filhos, os pais, o patrão, o empregado, vai na escola, em vez de ter respeito, ele fica com a menina ou o menino, praticando atitudes inconvenientes. Deus, quando eu digo sobre a alegria que o Espírito Santo dá, Ele não está dizendo que nós devemos viver a gargalhadas. Ah, morreu minha mãe. É. Ah, o irmão lá, você viu o trem tem moído. Bacana, hein? Não. Você viu o irmão, aí
Deus deu um carro novinho para ele, foi andar, caiu em cima da ponte. Que coisa mais engraçada, eu não acredito nisso. Não, Deus não nos chamou para isso. Muitas coisas nesta vida nos entristecem. É o filho desobediente, é a mulher mandona, é o marido omisso. Leia o livro de Provérbios e você vai ver o que Deus fala lá. Mas você não lê? Amanhã é dia 10. Dá para ler Provérbios 10. E com um bloquinho de nota. Não é digitar, não. Escrever. Para treinar o lado direito do cérebro. Para aprender a grafia. Para parar de escrever passarinho com C cedilha. Então, ninguém nesse mundo deve se sentir feliz ao praticar o que não é correto. Já chega as infelicidades que nós podemos enumerá-las, mas você não pode se sentir feliz porque tirou vantagem de alguém. Quer um exemplo? O rapaz e a moça se encontram. Dois céus fortes. Por que são vivos? Neto, você acaba comigo aí, né? Então, aí, em vez de eles construírem o relacionamento sobre o amor de Deus, que são atitudes elevadas, eles vão para a cama. Aí suam. Então, eu é igual um dia o pai e a mãe entraram em casa e escutaram no quarto lá, da sala lá. Ele catou a mão num pau, lá minha filha está lá dentro. Ele abriu a porta e estava assistindo o jogo do Guga. Matou o casamento. Só toma cuidado também, para não julgar. Aí, olha só, eles vão para cá e fazem tudo o que querem. É a aptidão deles, é a escolha deles. Bem, mas o que Deus diz? Isso não dá alegria. Isso dá um prazer momentâneo, porque vocês não estão construindo nada. Pelo contrário, vocês estão se enterrando. Vocês estão simplesmente destruindo o relacionamento entre vocês. Se eles forem humildes, eles vão se alinhar com Deus, reconhecer que estão desalinhados e vão se corrigir. Agora você imagina isso tendo que acontecer dentro do casamento, uma vez que não foi corrigido lá fora. Você não imagina o infortúnio que isso vai trazer. Porque aí, se eles
cuidaram da psicologia, da espiritualidade lá fora, eles entraram para dentro do casamento sem de fato se conhecerem e rejeitando princípios da palavra de Deus. Agora você imagina tendo que consertar a situação com pesos, com cargas e responsabilidades. Por favor, não me censure ao dizer essas coisas a vocês. Nós temos jovens aqui, e velho também. Tem uns aí que balançam a cabeça e não estão me enxergando mais também. Você imagine tendo que consertar, se ajustar, de fazer agora tudo lá dentro o que não foi feito lá fora. É um peso que vocês não imaginam. Vai ter muita desavença. E como esse casal vai precisar da ajuda de Deus? E como eles terão que ser humildes a Deus e um para com o outro, aprenderem a se perdoar. Porque agora o que existe no relacionamento deles são manias e cobranças. É como um trem que corre e o maquinista percebe que não tem trilho lá. Ele descarrega, cai, bomba, não tem trilho. Aí põe o trilho ali, anda lá um pouco, tá voltando, cai tudo de novo. Não foi feita uma estrada. Eles não têm caminhos. É isso que eu quero propor, ou Deus quer propor, através dessa igreja. Não adianta você sair pelo mundo gritando sobre o Evangelho, quando nós estamos podres. Quando nós todos precisamos nos consertar. Quando nós precisamos ter a alegria de vivermos com Deus e não pela busca de prazeres pessoais que apenas nos dão alguns instantes de uma falsa alegria. Prazeres esses que muitas vezes acabam nos tirando noites de sono. Porque machucamos pessoas, machucamos a nós mesmos. A pessoa só vai sentir feliz quando praticar a vontade de Deus. Foi isso que Deus declarou. Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará satisfeitos. Mas o meio-irmão de Jesus escreveu no livro de Tiago, que eu peço que vocês leiam comigo, versículos 2 ao 4 no capítulo 1. Já vamos terminar, irmãos. É que uma coisa dessa não dá para falar em 45 minutos, né? Tem a santa dó, né? Hein? É maravilhoso demais, não é? Não é? Vamos falar a verdade, hein?
Isso aí está faltando? Não está, hein? Olha que maravilha, hein? Hein? Deus fala com a gente, não é maravilhoso isso, gente? Deus usa uma pessoa aqui já meio fragilizada, a voz não sai, e é Ele que está falando. Então está todo mundo doente aqui. Então vamos lá. Hein, dona Rosa? Está todo mundo aqui recebendo oração, graças a Deus. Ele diz: meus irmãos, sintam-se felizes. O que isso significa? Cheios da alegria que o Espírito de Deus dá. Manifestem esta alegria. Quando? Quando passarem por todo tipo de aflições. Mas a pastorada diz que se você estiver na aflição, você não pode ser feliz. Então sou eu o burro? Eu? Minha orelha está crescendo? Não é possível. Diz que depois a gente vai ficando velho, a orelha cresce. E o nariz também. O nariz não é que ele cresce, ele perde aquele biquinho e fica aquela bola assim. O meu nariz era mais fino, eu lembro quando eu era no espelho, outro dia eu estava olhando assim, ele está uma bola, cara. E a orelha também cresceu. Eu fiz assim, tá um pouco maior. Ainda bem que a câmera não deu zoom nisso aqui. Mas veja só, tenham alegria quando passarem por todo tipo de aflições. Mas peraí, Walter, quer dizer então que eu tenho que ficar rindo, gargalhando? Não, essa não é a alegria da gargalhada. Vamos lá. Pois vocês sabem que quando a sua fé, o que é fé? Fidelidade, confiança, obediência a Deus, né? Vence essas provações, então ele chama as aflições do quê? Provações. Então são situações que Deus nos coloca. Dá para pescar aí não? São situações que Deus nos coloca para provar. O que ela produz? Perseverança. Ora, a perseverança não está lá na vida correta? E a fé não está? Então a alegria também faz parte do reino de Deus. Eu tenho prazer em Deus, mesmo andando no vale escuro. Pois sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que essa perseverança seja o quê? Perfeita. Com que finalidade? A fim de que vocês sejam o quê? Maduros e corretos, não falhando em nada, de modo que, se você não se alegra em Deus, você não vive uma vida correta e não consegue viver debaixo dos seus termos, porque você não tem prazer nele. Eu conheço pessoas que todo o tempo ficam assim: Deus me abandonou, Deus não me dá o que eu quero, Deus não me dá nada. Olha o marido que Deus me deu, olha o traste, ai. Parece o corcunda de Notre Dame. E ele, por sua vez, fala assim: olha aí, ó, essa mulher não sei onde, acho que ela vem de Salém. Uma bruxa.
É igual um dia um camarada entrevistou uma mulher na rua e disse assim: sabe que lá fora no Brasil as pessoas dizem que as mulheres do Brasil são muito bonitas, e a mulher falou: em nome das mulheres brasileiras, eu agradeço. Mas não estou falando de você. A mulher ia matar ele. Olha a situação que Deus me deu, eu vou desanimar. Nós não devemos ser assim. Nós devemos buscar Deus para aprendermos o quê? A colocar em prática os princípios do reino. Você está brigando com o seu marido, com a sua esposa, por quê? Por motivos banais. Não, eu quero que ele seja um homem de Deus. Mas você acha que você vai fazer isso no tapa? Eu quero que você seja um homem de Deus, desgraçado. Eu mostrei, mulher, eu mostrei. Que passa, eu quero. Apanhar. Nossa. Você acha que o seu filho vai ser um moço de Deus massacrando o moleque, a guria? Você acha que você vai transformar situações condenando pessoas? Tudo que eu estou falando aqui nessa noite são em bases de conselhos. Eu tenho uns tapas aqui que eu esqueci que minha mão está mais magra agora. Então, nós temos que aprender a sermos maduros, com atitudes corretas. Em meio às lutas, nós devemos ser obedientes. Obedientes diante daquilo que aprendemos do Evangelho, da mensagem de Jesus, dos seus apóstolos, de toda a Bíblia. E entendermos que andarmos com sobriedade, maturidade, correção e honestidade agrada a Deus. E eu termino com um outro texto, que nós sigamos o exemplo de Jesus, o exemplo de alegria de Jesus, em Hebreus capítulo 12, verso 2. Eu duvido que Deus não falou aqui com a gente nessa noite. Duvido eu dou que Deus não confrontou as nossas mentiras, as minhas, as suas, porque quando eu estava estudando, eu dizia: meu Deus, quanto eu tenho que mudar. Veja o que diz, acharam? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Repare agora, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Jesus é o reino. Ele não deixou, agora ele dá o exemplo, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Você diz assim: Walter, minha situação é humilhante. Não diga. É humilhante. Não vamos negar.
Mas mais humilhante será se você não procurar trazer a paz. Mais humilhante será se você não agir corretamente. Mais humilhante será se você não crescer nessa situação para se tornar maduro e correto. A Bíblia diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele te exaltará. Mas humilhem-se. Não existe exaltação para aquele que não se humilha. A alegria foi prometida. Deus disse: se você fizer a minha vontade, eu vou deixar você satisfeito. Mas você prefere acreditar nos discursos inverídicos que dizem que você vai ter vitórias sobre vitórias. Você não vai ter nada nesse mundo. A única coisa que você vai ter nesse mundo é trabalho, cansaço, tristezas. E quando você fizer a vontade de Deus, então aí sim você vai vibrar. Amanhã, segunda-feira, imagina, que alegria, não é? Você entrando naquele local de trabalho, revendo os seus colegas, sentando-se àquela mesa, a mesa dizendo: aquela mesa está faltando ele, a saudade dele, a saudade de mim. Aquele Windows abrindo na sua frente, aquela planilha do Excel vislumbrante, cheia de números, cálculos. Amanhã você sai para vender naquela tentativa: será que o cara vai comprar? Eu preciso vender, mas não posso enganar. Eu preciso arrumar esse carro, mas não vou meter massa plástica nele. Nem sei se existe isso ainda, existe, não? Existe ainda, né? Imagine, agora você sai daqui, está tão bom, você conversou com os amigos, agora volta para casa, e agora é você e sua mulher. E ela olha para você, e você olha para ela, e os dois ficam frente a frente. Quem vai ganhar o duelo, hein? Nem vem com esse pé gelado na minha coxa, hein? Dá para você esquentar comida para mim? Pega na geladeira, miserável. Você abre a geladeira, o frango está pálido, tremendo de frio. As asinhas estão... A sua mulher veio aqui, estava bem arrumada, com aquele cabelo penteadinho, agora ela vestia aquela chinela branca. Meteu aquele camisolão, foi assim. E ela olha para você também não é.
miséria também, não? Minha mulher está aparecendo, eu fiz uma visita lá em Auschwitz. É mesmo? Eu fico olhando, cadê minha coxa? Meu joelho cresceu. É engraçado. Paciência. Então, você vai voltar agora que alegria. Você vai voltar para as provações. Imagine amanhã, marginal. Você sonha com marginal florida, o rio Tietê, com os peixes pululantes, dourados, corimbatais. Para de se iludir. Você só tem uma chance na sua vida. Então pare de impor seus critérios às pessoas. Aprenda a servi-las. Porque se você continuar impondo a si próprio às pessoas, você vai perder. E o reino de Deus se manifestou em Jesus justamente para aprendermos a vencer primeiramente a nós mesmos. Ou seja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que nós vivamos para Deus. Continuaremos. Que Deus nos abençoe. Amém. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.